No primeiro lugar, calmem. Eu tenho 70 anos, então, pelo amor de Deus, eu estou condenado, não posso sair de casa. Espera um pouquinho. Você tem que ter, primeiro, uma comorbidade. E você tem que ter 2 para evoluir mal, tá certo? É 2,3, isso está muito bem classificado. Gente, isso aqui está gerando pano. Não, você tem que conversar, então, todo velhinho não pode ficar encolhido dentro de casa. Gente, viva um pouquinho, usa o miolo que Deus lhe deu. Políticos não têm, mas vocês têm. E vocês têm a capacidade importante de escrever para eles e pressioná-los. O poder emana de vocês, o poder de saúde, o poder de dinheiro e o poder de voto. Desculpe, eu não estou querendo ser político, mas eu acho que tem que colocar um bom senso na população. O que é muito importante, gente, é qualquer evolução de uma doença infecciosa, aí não é só para vírus, isso é bactérias, para fungos, inclusive parasitas, um vermezinho, etc. Quando ele pega toda uma população, tá certo? O que acontece? Então ele começa a subir, principalmente quando é um vírus novo. Por que o vírus novo? Porque ninguém tem anticorpos, ninguém tem defesa, entende? Então ele começa assim, porque aqui tem pouca gente doente, porque, lembra, de 1 para 2, 2 para 4, e assim por diante. E aí a curva começa a subir, tá certo? Então ele sobe até um pico, e depois começa a cair. Gente, isso é verídico desde que o vírus é vírus. Quando o nível de pessoas já com anticorpos chega a 65%, tchau, pandemia. Como você pode aumentar a velocidade, chegar até esse pico do cone? 2 maneiras. Vacina ou pegar doença. Como não tem vacina, então vai demorar pelo menos, né? Pelo menos uns 10 meses aí, até. Nós estamos num tempo recorde, né? Mas pelo menos 10 meses para frente. Não, tá todo mundo aí, mas não tem jeito. Você tem que fazer experiência, tem sua cepa certa. Por outro lado, a gente tem na sociedade, na política, o prima no norte ele não sendo praticado entre as próprias pessoas. Ou seja, quando eu dissemino um pavor, você ter conhecimento nenhum, absolutamente nenhum sobre a doença, sobre uma situação econômica, se eu estou muito confortável porque eu tenho meu salário no fim do mês, porque eu sou funcionário público ou de uma grande empresa que não vai me demitir, e aí eu não vejo o outro lado e eu estou lesando, causando dolo à sociedade, porque eu estou fazendo com que o tio do cachorro-quente, o do algodão doce, o sapateiro, a massagista, ou seja, uma grande massa do Brasil, ou até mesmo aquele que tem o salário e pode ser a qualquer momento demitido, eu estou causando eu estou causando dolo a essas pessoas pensando só em mim, sobre um pretexto de discurso terrível, né, doutor? Que vamos pensar no todo, vamos pensar na sociedade como um todo, né? Basicamente, o que eu explico assim, eu quero salvar vidas. Não, você salva uma vida e destroça 100. Entende? Então, você não está salvando vidas, porque esses 100 vidas que está destroçando vai ter uma suscetibilidade exatamente à sua saúde, que não é só saúde física, mas saúde mental, em especial, número 1, saúde econômica, que nutre a saúde física, esses já são destruídos, entende? Então, isso é palavra. Você sabe, os políticos usam palavras aí de uma forma totalmente incorreta. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao nosso coronavírus, que faz menos mal do que esses discursos do político. Eu vou repetir isso. Esse vírus aqui faz muito menos mal. Eu estou falando disso da alto, vamos dizer assim, se eu puder dizer, não do pico do coronavírus, mas do alto da minha experiência. Certo? O coronavírus faz muito menos mal do que o discurso dessas pessoas oportunistas estão usando isso para angariar ou sua simpatia, e gerando pânico. Aliás, só para lembrar, quem foi a última pessoa que utilizou do pânico da população para alcançar o poder? Sabe quem foi? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ele foi o último homem que usou o pânico da população para chegar ao poder. Não é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi atrás de guerra. O Stalin é um aprendiz comparado com o Adolf Hitler, tá certo? Adolf Hitler pegou uma Alemanha destroçada. Esses políticos estão pegando uma sociedade destroçada por fake news, tá certo? Então isso está acontecendo. Usem isso, pensem bem nisso, friamente, e vão entender realmente o alcance desse tipo de discurso que está permeando a nossa sociedade hoje. Então, aquele cone que eu mostrei para vocês, tá certo? Esse conezinho que sobe e desce, tá? Esse é o cone natural dela, ok? Agora, vocês têm mais outras curvas, uma verde e uma azul. Esse azul é importante,
O que é o azul? É quando o homem interferiu e fez essa isolamento, certo? Isolamento total, horizontal, certo? Ou quarentena. Então é exatamente, opa, detectei, pronto, vamos parar, cortar. E realmente você impede a circulação das pessoas. O que acontece? Imediatamente o efeito dela é de descer, não é verdade? Tá bem claro isso? Tá vendo bem, Vitor? Tá? Tá bem claro. Então ele desce, o azul. Aí o que acontece? Ele desce e realmente, aparentemente, depois de sacrifício para todo mundo, você consegue chegar a um nível lá embaixo. Opa, pronto, já conquistamos o vírus. E aí o que acontece? Semanas depois tem a segunda subida. É ressurgimento desse vírus que vem aqui. Tá claro? Sim. Isso, no Brasil, é desastroso, porque vai cair justamente no mês de junho e julho. E é importante lembrar que todos os vírus, principalmente respiratórios, adoram temperatura temperada, moderada. Eles detestam frios extremos e calores extremos, tá certo? É isso que acontece. Agora, quando você faz outras medidas de contenção, mas moderada, como se é chamado distanciamento social, que é esse verde aqui, certo? Ele diminui o pico, o ápice, certo? Dura um pouquinho mais, mas resolve o problema porque não tem como ter uma outra subida. A explicação disso é muito simples, é lógico. Por quê? Porque se você fizer um distanciamento social, você faz com que mais pessoas tenham menos possibilidade, tá certo? De ter aquele subida muito rápida. Eu graduo a subida dela. E aí, mas não impeço as pessoas de adquirir o vírus, certo? E aí eles pegam o vírus, desenvolvem anticorpos, tornam imune, eles fazem, então, cada vez mais, torna-se uma contingente maior de pessoas. Então, você comparando as duas áreas, são rigorosamente iguais. Só que é mais suave, eu não fecho a população, não fecho as indústrias, não fecho a economia, certo? A pessoa vai ter que pegar anticorpos de qualquer jeito. É o único jeito de cagar a pandemia. Não tem jeito. Tem que ter, vai ficar um ano em casa, né, doutor? Ou vai ficar um ano em casa, até subir então, uma vacina, não tem como. Ou pior, começa, fecha, sobe de novo, fecha de novo, sobe de novo, e aí nós vamos isso para um ano e meio. É isso que vai acontecer. Então não adianta. E olha, gente, calma. O coronavírus tem uma alta contagiosidade, mas a letalidade dela, quer dizer, a capacidade dele de provocar morte, não é maior nem menor do que a influenza. No momento agora, pelo desconhecimento desse vírus, a letalidade é muito grande. Então, ontem eu fiz TCE, em São Paulo, a letalidade é 3%. A letalidade na Europa está 10%, certo? Bom, a China, onde começou isso, a letalidade é menos de 1%. Querem comparar? Então, quem tem que a história verdadeira? A China, mas o chinês mente. Tudo bem, pode ser. Eu não menti. Mas o governo chinês mente. Mas espera um pouco. Mas ele não tem interesse em mentir, porque ele já superou essa fase. Tá certo? Mas a China impôs um isolamento duro. Não, ele só impôs numa província, surpreende o Hubei. Pequim, Xangai, Nanquim, onde eu nasci, etc., não foi isolamento total. Foi feito distanciamento social. Aliás, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Coreia, Taiwan, Singapura, Malásia, Austrália, Suécia, no frio, tá certo? A Holanda também era distanciamento social. E não isolamento, porque isolamento é burra. Então, é isso que nós temos que fazer, tá certo? É um distanciamento social, não fechar nada, manter a economia andando para poder alimentar os recursos da coisa. É inevitável que as crianças sejam infectadas, mas eles vão fazer parte daquela corpo que ajuda a subir para chegar ao pico, porque eles fazem parte do corpo da comunidade humana, não tem como se impedir isso. Mas é importante eles terem isso. Então, não é assim. Mas aí, o grande risco, eles são também transmissores, sem dúvida. Então, é por causa disso que esse distanciamento social é assim, olha, filho, netinho, dá um alô pro vovô, mas não abrace ele. E aí, o vovô vai ter que entender.
sofre, não é, mas é para o próprio bem dele. Então ninguém está impedindo, isolando o velhinho dentro de uma sala, não pode receber ninguém. Está errado isso. Faz mal para a cabeça dele, faz mal para o corpo dele, vai diminuir, vai levar em depressão, e aí vai morrer de outras coisas, que, além da doença base dele, que é afetado pelo emocional, tá certo? Então, basicamente, é essa história. Então, o que é o mais interessante? É fazer o distanciamento social, que é... E o que eu novamente vou chamar do Lara, do Mesquita. Ele falou o quê? Fernando Mesquita. Nós podemos escolher o caminho inteligente, usando os nossos miolos, que vai sofrer muito menos, a população sofre muito menos, e a sociedade sofre muito menos, a economia muito menos, ou nós podemos usar, acompanhar, continuar nossa quarentena burra. E ele usou a palavra burra, não é meu, é dele. Se quiser processa ele, não eu. Mas ele é um cara respeitado. Ou continuar essa quarentena burra, que leva a uma depressão econômica e que poderá chegar a uma depressão irreversível. E é isso que nós caminhando, gente. Certo? Por quê? Porque nós estamos adotando medidas sanitárias idiotas. Idiotas pela Organização Mundial de Saúde. Mas não é, a Organização Mundial não é idiota. A interpretação dela que é idiota. Eu sou assessor do OMS há 25 anos, gente. Eles são um bando de burocratas, com um R só, burocratas, europeus, que nunca pisaram fora daquele continente e querem ditar política do programa para o mundo inteiro. Com o povo inteiro, claro. Mas eles não podem. O que acontece? Eles estão com uma pandemia na Europa, onde 90% das pessoas estão doentes. Então, ele tem que dar uma diretriz para... Mas ele falou muito bem na primeira. Nós estamos ditando que isolamento, quer dizer, isolation, algum tipo de isolamento é importante, certo? Mas cada país tem que escolher o seu caminho. E não falou de isolamento social. Quem falou isso não foi o diretor-geral, aquele africano. Foi aquele idiota inglês, certo? E fala por quê? Ele simplesmente estava respondendo uma pergunta. Não sei se vocês perceberam que eles fizeram a pergunta para o presidente, ou diretor-geral, cortaram e mostraram esse inglês. Então, foi fora de contexto. Provavelmente duas situações separadas. Eu provavelmente perguntava para ele assim, o que você acha que nós vamos fazer com a Itália? E ele respondeu para a Itália. Só que, pum, jogou para o Brasil. Isso é tão... E é isso mesmo que aconteceu, gente. O diretor reiterou na sua... Assim, cada país tem que escolher o seu caminho. E agora, o Fernando me falou, vamos escolher a forma mais inteligente. Aliás, quem fez lockdown, não fez lockdown e teve temperatura alta, são os melhores números. Então, gente, nós temos um sol maravilhoso que vai ficar com a gente mais 2 meses. Mais 2 meses. Não achate a curva, que é burrice. Você tem que deixar as pessoas se infectarem. A maioria deles, 98%, vai ser nada ou pouco. E o que é distanciamento social? O que é intervenção vertical? Gente, essa intervenção vertical não foi do Bolsonaro. Isso a Japão estava praticando desde o começo. Desde janeiro, a intervenção vertical. É japonês o nome, gente. E quem disseminou isso foi um professor de Yale, que fala assim, nós temos que fazer uma intervenção cirúrgica vertical, ou seja, proteger as pessoas que são de risco, as pessoas que têm comorbidades. Vamos isolá-los, não isolá-los num lugar fechado, isolá-los e não é isolá-los, o problema deles quer dizer protegê-los de contaminação. Sim. O número de mortos é inegável, pode ter mais notificado ou não. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer homem de rua aqui que morre na rua já é coronavírus, não é de infarto, de derrame cerebral, nada. Ele está morrendo por coronavírus. Então, você come, bebe, respira, e toda a sua desgraça é coronavírus. Aliás, toda a desgraça brasileira agora é coronavírus, né? Nós estamos nessa depressão, recessão enorme por causa de coronavírus. Então, realmente, de uma certa forma, poderia ser verdade. Mas, olha que coisa. Mas acontece, quando você testa muita gente, você vai ter um contingente maior de pessoas que são infectadas com ou sem doença. Então, você aumenta o denominador. Como o número de mortes não muda muito, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que acontece? Se o denominador subindo muito, a sua letalidade cai. Então, se hoje é 3%, ele vai cair para 0,5%, 0,8%. Um professor da Harvard fez o cálculo que, se nós tivéssemos, porque não temos tempo de fazer teste. Influenza, nós já temos testes abundando. A influenza está conosco há
cento e tantos anos. Então, nós temos testes para sarampo, nós temos testes imunológicos, catapora tem, varíola tem, tudo isso tem doenças neurológicas sobrando. Coronavírus não tem. Então, o que acontece? Você não consegue testar. Daqui a 2 anos, quando nós temos muitos testes, nós vamos chegar, putz, que bobagem que nós fizemos. Realmente, é um vírus com letalidade relativamente baixa, causou um pânico geral, destruiu nações, destruiu povos e destruiu o relacionamento entre as pessoas, certo? Por um vírus que não era tudo isso. Foi um vírus, uma panicodemia fabricado, tá certo? Ou exaltado ou exagerado pela mídia, certo? Então é isso que a gente tem. Nós temos que influenciar, colocar um pouco de bom senso nas pessoas que mandam para mostrar os verdadeiros resultados. Vitor, eu não mostrei um dado que é meu. É tudo tirado de informações oficiais.